Vamos lá, para finalizar então, nós já falamos sobre isso, vamos ler aqui, 1 minutinho e encerro. Afirmamos crer no Espírito Santo. Pneumatologia. Pneuma tem a ver com sopro, tá? Tem a ver com o sopro. Se vocês forem ver lá, o Espírito Santo é como um vento impetuoso, é assim que a Bíblia se refere, né? Então, pneuma tem a ver com respiração, com sopro. Logia, estudo. Então, estudo do Espírito de Deus, doutrina do Espírito Santo, ok? Afirmamos crer no Espírito Santo não como uma influência, mas como a terceira pessoa. Tá? Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele não é, como alguns irmãos crentes dizem aí, ele é o poder ativo de Deus. Ele não é o poder ativo de Deus, coisa nenhuma. Ele é o próprio Deus, ele é uma pessoa, ele tem divindade. Ele não está ali a comando de Deus como uma criatura. Ele é o próprio Deus que está fazendo o que precisa ser feito. Amém? Ele é uma pessoa, possuindo toda a perfeição da divindade, sendo ele eterno, não gerado, possuindo intelecto, emoções, vontade, onisciência, onipresença, onipotência, onipresença, sendo coigual e consubstancial com o Pai e com o Filho. Emoções, quando Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, quem é que se entristece? Uma pessoa que tem emoção. Você é uma pessoa, você não tem emoção? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem vontade. Façam isso conforme a vontade do Espírito, conforme for determinado pelo Espírito, tá? Então o Espírito Santo não é uma força ativa que passeia no nosso meio, ele é uma pessoa, ele é Deus, faz parte da Trindade que está no nosso meio. Próxima afirmação, e a última, afirmamos que o ministério do Espírito Santo na dispensação quer dizer no tempo, na dispensação da igreja inclui, o que é o que o Espírito Santo faz? Aqui é o que está dizendo, inspiração, convencimento. Inspiração é o quê? Quando o Espírito te convence de que você é pecador e de que você precisa de Cristo, quem fez isso? O Espírito. Quando você é convencido de que você, não, eu entro nesse negócio, aí alguma coisa diz para você, não entra não. Aí você fala, ah, tá. Então, o convencimento, ele tem a ver com esse modo geral, ele te convence de que você precisa de Deus, mas ele te convence de várias outras coisas ao longo da sua caminhada para dizer o seguinte, isso aí não é de Deus, foge, corre. Né? É o Espírito, por exemplo, que diz que quando José se viu ali diante da mulher de Potifar, alguma coisa dentro dele falou, o Espírito ali dentro dele falou assim, corre! O que ele fez? Correu. Não é? Então vamos lá, convencimento. Novamente, em relação ao pecado, regeneração. Quem é que regenera o crente? Quem é que te regenera? É você que fala assim, a partir de hoje eu não peco mais. A gente faz isso, não faz? 2 dias depois, o que você faz? Quem é que regenera a sua vida? Passo por passo, vez por vez. Quem é que muda a sua história, dia por dia, para tornar você cada vez mais santo, cada vez mais uma pessoa melhor e agradável ao Senhor? É o Espírito Santo. Ele te traz conforto, voltando lá, batismo do crente no corpo de Cristo, ok? O que é o batismo do crente? Esse é um ponto crucial para nós. O batismo do crente não é falar em línguas. O batismo do crente é quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala assim, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você hoje é filho de Deus, por quê? Porque o Espírito que é de Deus entra em você e por meio desse Espírito é que você clama, Abba, Pai. É o texto que nós lemos ali agorinha. Por causa do Espírito que habita em você, você é filho de Deus. E esse Espírito que habita em você distribui os dons, da qual línguas é apenas um deles, distribui os dons para quem ele quiser, da forma que ele quer. Uns falam em língua, outros interpretam, outros têm visões, outros têm dons de ensino, outros têm dons de evangelismo, outros são chamados para serem pastores, mestres, líderes, uns são chamados para servir. Quem faz isso? O Espírito. Tá? A evidência de que você é filho de Deus não é que você tem dons, ou que você fala em línguas, ou que você tem algo evidente. A evidência de que você tem o Espírito de Deus é que Ele está trabalhando em você. Quando você olha para trás na sua caminhada, você fala, nossa, eu já não sou o que eu era. Se você falar isso, você pode ter certeza que é o Espírito que está trabalhando. E se o Espírito ainda está em você, você vai olhar para trás e você vai falar assim, nossa, graças a Deus eu não sou o que eu era, já está bom. Não, o Espírito vai falar assim, olha para frente. Aí você olha para frente e fala, mas eu tenho muita coisa para mudar ainda. Entendeu? Então para trás você olha, graças a Deus que eu já não sou o que era, mas pela bondade de Deus ainda serei melhor ainda. É o Espírito que faz isso em você. Tá bom? É o selo da salvação, é o Espírito Santo, você sabe que é salvo porque o Espírito mora em você, ele habita em você, a função dele, santificação, conforto, iluminação, ensino, distribuição de dons, plenitude, intercessão, e que glorificar a Cristo é o foco do seu ministério. Jesus Cristo falou assim, e aí para a gente finalizar, quando eu for, ele virá.
E quando ele virá, ele fará você lembrar de todas as coisas que eu disse. A função do Espírito é glorificar a Cristo. Se você se diz cristão, ou se você está num lugar onde o nome de Cristo não é citado, não é glorificado, te pergunto, a obra do Espírito? Porque se a obra do Espírito é glorificar a Cristo, logo, nas nossas conversas, nos nossos cultos, nas nossas músicas, nas nossas pregações, no nosso modo de conviver com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o filho, o nome de Cristo tem que ser glorificado. Se o nome de Cristo não está sendo glorificado, é obra de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Amém? Para finalizar, só vamos ler esse versículo aqui. Já falamos desse. O Efésios 10:14 fala assim: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Hebreus 9:14 fala assim: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servamos a Deus vivo. E o final aí ele coloca todo mundo no mesmo, a famosa bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Os três no mesmo, a graça do Pai, do Filho e do Espírito, que eles, que são um, te abençoe. Amém, gente? 15 minutos de intervalo, e aí a gente volta, tá bom?